Fala galera, tudo beleza? Seguindo a saga de vídeos do Acer Nitro com o i5 13420H e a RTX 4060, hoje vou conferir como ele se sai rodando alguns emuladores, incluindo um de Android. Os testes foram feitos com o perfil de energia no modo desempenho e as fãs configuradas manualmente para rodar a 50% da velocidade máxima. A captura da tela fica por conta de uma placa de captura em conjunto com o segundo computador e com o notebook plugado na tomada, para não ter nenhuma perda de desempenho. Certinho? Agora bora lá! Começando pelo PCSX2, o emulador mais popular de PlayStation 2. Testei o jogo Black em resolução 1440p com patch de 60 FPS. Esse não é um título que entra na lista dos mais pesados do antigo console, mas também fica longe de ser um dos mais leves. E o notebook consegue cravar os 60 FPS com bastante folga. Tanto o i5 13420H quanto a RTX 4060 sobram muito aqui. Próximo é o God of War 2, ainda no PCSX2, rodando em 1440p. Já esse aqui acaba sendo um pouco mais pesado que o Black, mas também roda muito bem nos 60 FPS com o Acer Nitro. Quando eu uso a skill do Poseidon com Kratos, o jogo até ameaça ter algum drop de FPS, tanto que a RTX 4060 chega a bater nos 70% de uso durante a skill, mas ainda não rola nenhum stutter. Então, como esperado, esse emulador é tranquilo hoje em dia e vai rodar até em máquinas muito mais lentas que essa. I will make you suffer! Indo para o RPCS3, testei o God of War 3 rodando em Full HD com alguns patches para melhorar o desempenho. Aqui a situação muda um pouco. O notebook até consegue entregar um frame rate ok, na casa dos 50 FPS, mas tem muitos stutters, aquelas famosas travadinhas que podem incomodar muita gente. Esse emulador exige bastante do processador, então basicamente o desempenho aqui é totalmente dependente do i5. A RTX 4060 mal vai passar dos 50% de uso. Eu até consegui resolver o problema das travadinhas, mas somente travando o FPS em 30. Assim o jogo perde a fluidez dos 50 FPS, mas com menos stutters. A experiência acaba sendo muito melhor. Em seguida, testei o jogo MotorStorm Pacific Rift em Full HD com os patches de melhoria. Esse é um título que hoje em dia já roda relativamente bem no RPCS 3. Ele é um pouco mais leve que o God of War 3, então o notebook consegue entregar uma gameplay muito mais fluida, na casa dos 60 FPS sem aqueles problemas com stutters. Existem algumas quedas para 57 a 58, mas na grande maioria das estradas ele consegue manter bem acima dos 60. Ainda no RPCS3, conferi o Infamous 2 rodando em Full HD. Esse é possivelmente o título mais pesado que testei no RPCS3, e não à toa, na lista de compatibilidade no site do emulador, ele não está na categoria jogável, então o notebook sofre bastante para manter um bom frame rate. Ele entregou uma média ali próximo dos 30, mas com muitos drops abaixo disso. Infelizmente, para ter uma experiência minimamente próxima dos 60 FPS nesse jogo, só com processadores high-end de desktop mesmo. Algo como um i9 14900K, um Ryzen 7 9800X 3D ou algum outro modelo com a instrução AVX 512. Dificilmente algum processador de notebook vai entregar algo perto disso. Próximo é o Shad PS4 no game Bloodborne, rodando em Full HD nativo com alguns patches. Esse é um emulador que, mesmo sendo recente, por questões de arquitetura do console, ele acaba sendo bem mais leve que o RPCS3 que testei anteriormente. Então, o Nitro V15 entrega uma experiência excelente aqui, ficando quase sempre nos 60 FPS. Eu não cheguei a jogar até o fim do jogo para saber se ele é jogável até lá, mas pelo menos nessa primeira parte não tive nenhum bug ou algo que impedisse a progressão. Está rodando muito bem mesmo. Próximo é o Semu,
rodando Zelda Breath of the Wild com resolução Full HD e gráficos modificados para rodar numa qualidade maior. E aqui, como esperado, o notebook vai entregar um FPS muito acima dos 60, que é o que normalmente as pessoas vão buscar nesses emuladores. Na grande maioria dos cenários, ele ficou beirando os 100 FPS, com uma estabilidade excelente. Então está até sobrando uma gordurinha para aumentar ainda mais a resolução, algo como um 1440p. Ainda no CEMU, testei o Xenoblade Chronicles X, rodando em Full HD com patches para melhorar os gráficos. Nesse título, o Nitro V15 entrega uma experiência similar ao anterior, com um frame rate muito bom, na casa dos 80 FPS. Dá para ver que aqui o desempenho é mais limitado pelo processador, já que a RTX 4060 está sobrando muito, então novamente dá para aproveitar isso e aumentar a resolução interna do jogo. O FPS vai continuar o mesmo, mas vai melhorar muito os serrilhados do jogo. Próximo é um emulador do Xbox clássico, o Shenmue, rodando o Mortal Kombat Shaolin Monks com uma resolução 3 vezes mais alta que a original. Esse jogo originalmente roda a 480p no console, então com essa configuração ele está rodando mais ou menos em 1440p internamente. Não é a mesma coisa, pois ele continua no formato 4x3, mas vai ser algo perto disso. O desempenho foi ok, com o notebook entregando uma gameplay quase sempre ali nos 60 FPS, mas pessoalmente eu prefiro jogar esse Mortal Kombat no PCS X2 mesmo, pois o Shenmue acaba sendo mais pesado para o computador. Ainda no Shenmue, testei o Forza Motorsport de 2015 na resolução original. E galera, esse é um título que roda muito mal no emulador. Mesmo na resolução original, que é bem abaixo do Full HD, ele não consegue manter os 60 FPS, principalmente quando tem outros carros por perto. Aumentando a resolução interna, a experiência fica ainda pior, pois o jogo passa a rodar próximo dos 30 FPS com uma lentidão terrível, então é praticamente injogável para mim. Agora, indo para um emulador de Android, o BlueStacks, testei o Free Fire com os gráficos no alto. Esse é um jogo muito leve, mas que muita gente pede para testar. Então tá aí, o notebook vai rodar ele com um FPS próximo dos 150 na grande maioria do tempo. Por algum motivo, o overlay do Riva Turner não funciona aqui, então só vamos ver o FPS mesmo. Mas se fosse para dar um chute, eu diria que só não dá para pegar mais frames que isso por falta de processador mesmo. Deve dar para melhorar um pouco mais configurando de outra forma, mas não cheguei a ir muito a fundo desse emulador. Enfim, galera, esse foi o Nitro V15 com i5 e RTX 4060 em emuladores, espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de curtir e se inscrever para acompanhar vídeos com esse e outros notebooks. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!